Meus irmãos amados, meus amigos, com muito prazer, com muita alegria, pela infinita misericórdia de Deus, estamos de volta para levar a todos aquela mensagem de paz, de amor e de esperança que só podemos encontrar na pessoa de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Mais um vídeo, e eu tenho absoluta certeza que Deus vai falar com todos nós por intermédio da sua infalível palavra. Meus irmãos e amigos, onde quer que vocês estejam, que a paz do Senhor Jesus continue presente em cada vida, em cada coração. A minha gratidão a Deus, a todos os nossos irmãos e amigos que já se inscreveram em nosso canal. Amigo, mas se por acaso você ainda não se inscreveu, inscreva-se em nome de Jesus, compartilhe com os seus amigos, faça o seu comentário, deixe o seu like e não esqueça de dar aquela apertadinha no sininho. Amém? Está tudo bem por aí? Graças a Deus. Então agora, prepare-se, porque Deus vai falar conosco por intermédio da sua infalível palavra. O tema da mensagem de hoje é o seguinte: filhos da ira, com base na epístola escrita pelo apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera em nós, filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Muito bem. Meus amigos, este texto que nós acabamos de ouvir, ele é muito importante, porque ele nos mostra quem nós éramos, como nós vivíamos no passado. Não desligue aí o seu receptor, a sua televisão, o seu celular e continue conosco até o final deste trabalho, porque você vai gostar. Amém? Então, prepare-se, abra o seu coração. Esta carta aos Efésios, ela foi escrita por volta dos anos 60 a 62 pelo apóstolo São Paulo. E é muito importante, já meditamos aqui no capítulo 1, fizemos alguns vídeos e agora estamos aqui neste capítulo 2, que é muito importante. Nós dividimos o texto em apreço apenas em 2 tópicos para melhorar aqui a nossa compreensão a respeito do texto. Está bom assim? Então prepare-se. Vamos agora para o primeiro ponto da mensagem de hoje. Todo ser humano nasce em pecado. Preste bem atenção, amigo. É uma afirmação. Todo ser humano nasce em pecado. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Você ouviu bem, amigo? Quem foi que nos vivificou? Essa palavra vivificar significa nova vida. Estávamos todos mortos. A Bíblia diz que em Adão, todos nós somos pecadores. Todos. Então, se todos nós somos pecadores, nascemos em pecado, então todos nós também precisamos de um Salvador. Porque se nós não mudarmos de vida, nós vamos continuar mortos. E quando Jesus voltar para arrebatar a igreja dele, quando Jesus vier, se você não estiver vivo espiritualmente, o que vai acontecer? Você vai passar a eternidade. A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse 21, que você vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Leia o capítulo 21 de Apocalipse. Mas eu quero mostrar para você, amigo, por que nós
já nascemos em pecado. O Salmo 51 está escrito assim, lá no versículo 5, que em iniquidade fomos formados. O salmista usou até o verbo no singular. Em iniquidade eu fui formado. Ele, falando dele. E em pecado me concebeu minha mãe. Veja bem, amigo. O salmista não estava dizendo que o relacionamento sexual entre o pai dele e a mãe dele, licitamente falando, fosse pecado. Não. Ele estava mostrando que quando um homem e uma mulher se relacionam fisicamente, vai nascer uma criança, fruto do relacionamento. E a criança já nasce em pecado. Mas alguém pode fazer a seguinte pergunta: pastor, então uma criança, se ela morrer, como acontece em muitos casos da criança morrer no ventre da mãe, né? Já nasceu sem vida, já saiu do ventre sem vida. O que acontece? Jesus resolveu o problema, dizendo assim: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Mas, pastor, como pode ser isso? É porque Deus, amigo, ele tem as suas exceções. Quando Davi pecou com Batseba, pela lei, ele deveria morrer. Mas o Senhor usou o profeta Natã para dizer o seguinte: tu não vais morrer. Ele deveria morrer, mesmo sendo o rei de Israel. Mas Deus, naquele momento, abriu uma exceção. Não me pergunte por quê. Lá na eternidade você pode perguntar para Deus. São coisas que só Deus é quem pode explicar, porque Ele é Deus. Então, no caso aqui das crianças, é bem provável que crianças estejam nos assistindo neste momento, mas eu quero dizer para os pais, é por isso que é importante o que está escrito lá no livro de Provérbios, no capítulo 22. Ensina a criança, ensina o menino no caminho em que ele andar. Quando ele crescer, nunca ele vai se esquecer dele, pode até se desviar, mas a verdade que ele aprendeu quando ele era criança, essa verdade vai ficar na mente dele enquanto viver. E eu digo isso porque eu estou com 70 anos, mas eu me lembro das coisas que os meus pais e minha mãe falaram comigo. Uma vez me enganaram sobre uma viagem que eu ia viajar. Olha, você vai viajar na canoa de Benfica. E aí eu fiquei esperando. Chegou a tarde, nada de passar a canoa de Benfica. Aí depois que disseram para mim, não, a canoa de Benfica era uma brincadeira. Ah, eu chorei, e até hoje, eu era criança, eu devia ter uns 5 anos por aí, até hoje, eu nunca me esqueci daquele momento. Isso aí fica provado, que se você ensinar para uma criança o que é certo, ela vai crescer sabendo que o que ela aprendeu dos seus pais, dos seus professores bem intencionados na escola, é certo, porque a criança confia no professor, como ela confia também nos seus pais. Então a Bíblia é muito clara, ensina a criança, o menino ou a menina, no caminho em que eles devem andar. Porque quando eles crescerem, jamais se esquecerão do que eles aprenderam quando eles eram crianças. Então a criança vai crescer, quando ela atingir o estado latente da razão, quando ela já tiver discernimento entre o certo e o errado, aí sim essa criança tem que aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Para quê, pastor? Para que elas tenham os seus pecados perdoados. Lembre-se, todos nós já nascemos em pecados. Se continuarmos vivendo, um dia vamos ter que aceitar Jesus para recebermos o perdão de tudo que fizermos errado nesta vida. Estão entendendo, amigos? Muito bem, voltando para o texto. Então Jesus nos vivificou, foi Ele que nos vivificou, que nos deu uma nova vida. Quando, pastor? Quando Ele morreu lá na cruz.
no alto do Calvário. Ele disse: Pai, tudo está consumado. Naquele momento, amigo, o nosso direito de vida eterna, que Adão e Eva perderam lá no Jardim do Éden, foi readquirido. E hoje, todo ser humano tem o seu direito de ter o perdão dos seus pecados. Mas, pastor, como é que eu faço para adquirir esse direito? É só você aceitar Jesus. Aceitar a verdade do Evangelho, confessando a Jesus Cristo publicamente como seu Senhor e como seu Salvador. Aí sim, aí você vai ter gratuitamente, isto é, pela graça de Deus e pela fé, o direito de passar a eternidade no céu com Deus. Amém? Agora vamos para o segundo tópico da mensagem de hoje. Como andávamos antigamente? Como andávamos antigamente? Você pode estar se perguntando: é para mim essa verdade? Sim, é para mim, é para você, é para mim, é para todos nós. Eu reconheço que eu nasci em pecado e que vivi até os 24 anos da minha vida em pecado. Com 24 anos da minha vida, eu aceitei a Jesus Cristo publicamente. No dia 8 de novembro de 1978, há 47 anos, vou completar em novembro, eu confessei a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E aí, os meus pecados foram perdoados, o meu nome foi registrado no livro da vida e hoje eu estou aqui, preparado. Se Jesus voltar hoje, com certeza eu vou subir no arrebatamento. E se ele não voltar, um dia eu vou ter que passar para a eternidade. E quando ele vier futuramente, eu vou ressuscitar. E esta bênção é para você também. Mas como é que a gente andava? Eu vou falar de mim, e você fique atento. Como era que nós andávamos, pastora Sara? Diga, me ajude aí nos subtópicos aí do versículo 2. Andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Você vê, só amigo, Paulo dizendo, nós éramos, ele também era. Paulo aceitou a Jesus, apesar dele ser um perseguidor do Evangelho, perseguidor de Cristo, mas na estrada de Damasco, aproximadamente 33 depois de Cristo em diante, Paulo teve um encontro com Jesus. Ele era perseguidor e a partir daquele momento passou a ser perseguido. Então ele também era mau, fazia o que não era reto diante de Deus. Mas aí quando ele escreveu esta carta, já na prisão em Roma, por causa do Evangelho, ele reconheceu que tudo que ele fez no passado, antes dele ter tido o encontro com Jesus, ele foi perdoado. É isso, amigo, que Deus quer fazer com você. Ele quer lhe perdoar também. Assim como ele perdoou o apóstolo Paulo, que era perseguidor. Assim como ele perdoou o pastor Jairo, que também fazia coisas que não agradavam a Deus. E o pior de tudo é que eu pensava que estava tudo certo. Pois é. Mas eu também era assim. Mas hoje eu sou um homem transformado pela graça, pelo amor, pela bondade e pela misericórdia de Deus. E estas bênçãos que eu recebi na minha vida, amigo, é para você também. Tá? Paulo chegou a declarar: éramos, por natureza, filhos da ira. Então, quando a gente nasceu, quando você nasceu, quando eu nasci, nós já trouxemos na nossa natureza a inclinação para o pecado, a inclinação de fazer tudo que não prestava. Mas agora, posso declarar que eu sou uma nova criatura. Posso declarar como Paulo declarou na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, olha aí, as coisas velhas, as coisas velhas do passado ficaram para trás. E agora, tudo se fez novo na minha vida e o Senhor também quer fazer tudo novo na sua vida. É só você agora abrir a sua boca conscientemente, de coração, voluntariamente e declarar: eu quero aceitar Jesus, eu quero aceitar a verdade de Cristo, quero viver uma nova vida em Cristo Jesus
para agradar aquele que nos deu vida e hoje nós podemos dizer que ele nos vivificou. Eu quero orar por você agora. Onde quer que você esteja, aceite a Jesus, dizendo: Jesus, eu quero te aceitar como Senhor e Salvador da minha vida. Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento todas as pessoas que ouviram esta mensagem. Pai, foi uma mensagem de esclarecimento. E as pessoas que ouviram foram, com certeza, conscientizadas. Conforme está escrito aqui na tua palavra, todos nós já nascemos pecadores. Por isso, todos nós precisamos de um Salvador. E o único Salvador é Jesus. Pai, pelas pessoas que estão crendo, que estão te aceitando como Senhor e Salvador, eu te peço, perdoa todos os seus pecados. Registra os seus nomes no livro da vida e que todas permaneçam firmes até o dia da tua vinda. Assim seja. Amém, amém e amém. E agora nós vamos orar aqui por todas as pessoas que mandaram os seus pedidos de oração, que estão crendo e que com certeza vão receber a bênção da cura, a bênção da libertação e a bênção da vitória, seja qual for a sua necessidade. Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento todas as pessoas que estão orando comigo agora. Paizinho, aquelas que estão doentes fisicamente. Eu te peço em nome de Jesus, libera agora, Paizinho, pelo teu grande amor, a bênção da cura para as pessoas que estão orando comigo agora, seja qual for a doença, seja qual for o nome dado pela medicina, seja qual for o local do corpo em que esta doença está localizada. Em nome de Jesus, eu ordeno, doença, sai deste corpo agora, pela autoridade, pelo poder do Espírito Santo e pelo nome de Jesus. Receba agora, meu irmãozinho, a cura. Receba a cura em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba agora, meu irmãozinho, você que vive escravizado por este vício que está lhe atormentando, que você não consegue sair dele. Receba agora o impacto do poder do Espírito Santo. Receba o impacto da autoridade do nome de Jesus. Seja livre, seja liberto. Receba agora, você que está orando comigo, todas as famílias que oram comigo agora, recebam agora, em nome de Jesus, a bênção da vitória. Seja qual for a circunstância que a sua família esteja vivendo agora, receba a bênção da vitória. Receba para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Meus irmãos, meus amigos, final de mais um vídeo. Obrigado, mas muito obrigado mesmo pelo carinho e pela audiência de todos. Eu espero vocês em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a Ele, somente a Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Aleluia!